Dário andava de um lado para o outro no grande salão. O sol já havia se posto, mas ele ainda não havia acendido as tochas. Somente a luz alaranjada do crepúsculo iluminava seu rosto cansado. A notícia do que Daniel havia feito ecoava em sua mente. E quanto mais pensava, mais se afundava na tristeza. "Daniel, meu amigo, mais fiel", murmurava ele. Por horas tentou encontrar uma saída. Chamou escribas, advogados do império, homens da lei. "Existe alguma forma de revogar o decreto?" perguntou aflito. Mas a resposta era sempre a mesma. "Ó rei, a lei dos medos e persas não pode ser mudada. O decreto havia sido selado. Era imutável, mesmo para o próprio rei." O dia passou devagar, como se o tempo se recusasse a colaborar com aquela tragédia anunciada. E quando a noite chegou, Dário foi até a sacada de seus aposentos. Olhou para o céu, onde as primeiras estrelas surgiam timidamente. Seu coração estava apertado. Era como se tivesse traído alguém da própria família. Finalmente, chegou o momento que ele temia. Guardas se aproximaram, com rostos sérios, e aguardaram a ordem real. Dário desceu os degraus de pedra. Seus pés pareciam pesar o dobro. No pátio, Daniel estava cercado por soldados, mas seu rosto não demonstrava medo. Ele parecia em paz, como alguém que já havia feito as pazes com o destino, mas que também confiava que o destino não tinha a última palavra. O rei se aproximou. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Daniel", disse, com a voz embargada, "que o teu Deus, a quem serves continuamente, te livre." Daniel apenas sorriu com serenidade e inclinou a cabeça. Então os homens levaram-no até a beira da cova, um grande buraco escavado em pedra, fundo bastante para não haver escapatória. Lá dentro, os rugidos podiam ser ouvidos. Um leão avançava de um lado para o outro batia o rabo contra as paredes, e o som fazia o chão tremer. Mas Daniel não hesitou. Foi descido com cordas calmamente, como se estivesse entrando numa sala silenciosa de oração. E quando seus pés tocaram o fundo, os guardas puxaram as cordas e fecharam a entrada com uma grande pedra. O selo do rei foi colocado sobre a pedra, marcado com cera quente e o anel de Dario. Nada mais poderia ser feito. Os soldados se afastaram, mas o rei ficou. Dário olhou fixamente para a cova, como se pudesse ver através da pedra. Por fim, caminhou de volta ao palácio, com os ombros caídos e o coração esmagado. Naquela noite, o rei não quis comer. Não permitiu que lhe trouxessem músicos. E mesmo em seu leito real, cercado de almofadas e cortinas perfumadas, não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Daniel. Cada vez que o vento soprava, pensava ouvir um rugido vindo da cova. E no silêncio de sua dor, o rei Dario, que governava impérios, sentia-se mais impotente que nunca, pois havia descoberto a verdade mais difícil de todas: o poder não protege contra o arrependimento. O silêncio dentro da cova era diferente de qualquer outro. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio da respiração contida, dos olhos atentos, dos predadores à espreita. O único som era o leve roçar de garras sobre a rocha. Um par de olhos brilhou na sombra. Depois, outro e mais outro. Os leões se moviam com elegância e força. Suas patas batiam no chão como trovões abafados. Eles circulavam Daniel, farejando o ar. Para qualquer pessoa, aquele seria o fim. O momento em que a esperança se desfaz, o último instante de vida. Mas Daniel não gritou, não correu, não tentou fugir. Ele simplesmente se ajoelhou. As mesmas palavras que ele murmurava diante de sua janela agora saíam de seus lábios na escuridão. "Ó Deus, meu refúgio, em ti confio." Os leões rugiram. Um deles avançou 3 passos, parou e lançou um olhar direto para Daniel. Daniel abriu os olhos e então algo aconteceu. Uma luz suave, como uma brisa dourada, começou a surgir na cova. Não vinha de tochas, nem de estrelas, nem da lua. Era uma luz que não tinha fonte visível, mas iluminava tudo com calor e paz. E no meio dela, uma figura se revelou, um anjo. Suas asas eram como véus de luz.
e seus olhos refletiam o céu. Ele estendeu a mão, e os leões recuaram, não com medo, mas como filhotes que reconhecem um mestre. Os grandes animais deitaram-se ao redor de Daniel como se ele fosse um velho amigo. Um deles encostou a cabeça sobre as pernas do profeta. Outro bocejou e adormeceu. Daniel respirou fundo. "Obrigado, Senhor", murmurou, com lágrimas nos olhos. A noite avançou, mas a cova se tornou templo. O chão duro virou altar, e a companhia do anjo foi suficiente. Enquanto lá fora o rei Dario se angustiava, aqui dentro Daniel dormia tranquilo, rodeado por leões que, naquela noite, tornaram-se guardiões. Não houve pânico, nem ferimentos, nem medo. Houve apenas fé e a presença de um Deus que não esquece os que confiam nele. O primeiro raio de sol ainda nem havia tocado as torres de Babilônia quando o rei Dario já estava de pé. Os criados ainda dormiam. Os corredores do palácio estavam vazios. Mas o rei já corria. Seus pés batiam nas pedras do chão com pressa e desespero. Suas vestes reais mal estavam ajustadas, ele não se importava. O coração do rei batia forte. "Daniel, Daniel, por favor, esteja vivo", murmurava entre suspiros. Quando chegou à cova, a grande pedra ainda estava lá. O selo estava intacto. Os soldados se afastaram, surpresos ao ver o rei tão cedo. Com a voz trêmula, mas cheia de esperança, ele gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões?" O silêncio durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. E então veio a resposta: "Ó rei, vive para sempre." O rei arregalou os olhos. "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti." O rei Dario gritou de alegria. Um riso aliviado saiu de sua alma como um trovão de felicidade. "Tirem-no! Tirem-no agora mesmo!" Soldados correram, empurraram a pedra, desceram as cordas. E então, lentamente, Daniel foi erguido de volta à luz do dia. Quando seus pés tocaram o chão firme, todos ficaram em silêncio. Ele estava intacto. Nenhum arranhão, nenhum sinal de luta, nenhuma marca de medo, apenas paz. O rei correu até ele e o abraçou como a um filho perdido. "Daniel, você está vivo. Louvado seja o teu Deus." Os homens que haviam conspirado ficaram pálidos, tentaram esconder os rostos. Mas Dario agora via tudo com clareza. "Vocês me usaram para tentar destruir um homem justo." A justiça foi feita, e no mesmo dia, o rei Dário escreveu um novo decreto desta vez, com palavras que mudariam a história. "Em todo o meu reino, todos devem respeitar e temer o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e eterno. Seu reino jamais será destruído. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel do poder dos leões." E assim, o milagre de uma noite silenciosa na cova dos leões se transformou em um grito de fé que ecoou por todo o império. Daniel voltou a servir como conselheiro do rei, com ainda mais respeito do que antes. Mas mais do que títulos ou cargos, o que ficou foi algo muito maior: a certeza de que mesmo no meio do perigo mais selvagem, Deus está perto de quem confia nele.